Queria olhar um pouquinho para o Flávio Bolsonaro, né? O senhor está falando dos desafios, né, dessa composição inicial dentro do próprio PSD. O desafio hoje ainda é interno, né? Mas dada a escolha, quando for feito ali em abril, né, é preciso pensar também em sair um pouco só do eleitor de centro. Vocês têm essa vantagem com o eleitor de centro-direita, tido ali como moderado, e furar a bolha, tentar atrair também o eleitor bolsonarista. Como rivalizar com alguém que carrega o sobrenome de Jair Bolsonaro, governador. Nessa mesma entrevista do Kassab hoje, ele chama a atenção para que, num eventual segundo turno, o candidato do PSD apoiaria o Flávio Bolsonaro e vice-versa. Flávio Bolsonaro vocês poderiam fazer uma composição para que isso acontecesse. Flávio Bolsonaro, então, apoiaria também o candidato do PSD. Como é que seria isso diante de um primeiro turno em que o senhor mesmo diz que vai apresentar as diferenças que o senhor tem com o candidato do campo bolsonarista? Bom, vamos lá. Eu entendo que se faça todo um exercício de especulação, né, sobre futuro, mas nesse momento que está falando é sobre viabilizar um projeto alternativo para o país. Não faz sentido a gente ficar trabalhando sobre uma projeção de que pode ser que o segundo turno seja diferente. Senão vou ter que ficar discutindo aqui as inúmeras possibilidades de segundos turnos com os candidatos que vão se apresentar. Uma coisa é certa para mim: tanto Lula quanto o bolsonarismo, seja ele pelo Bolsonaro pai ou pelo Bolsonaro filho, não representam a minha forma de ver como deva ser gerido o governo, né, ou como a gente deve respeitar avanços civilizatórios, né, de respeito às pessoas, de respeito às minorias, de humanidade. Então, tenho muitas diferenças com aqueles que protagonizam a polarização vigente aí, a que está posta hoje para o Brasil, e vou insistir e trabalhar vivamente para que a gente rompa com esse processo destrutivo da política brasileira. Respeito a aspiração de cada um, mas vamos lá, Lula vai para a 7ª eleição em 10 eleições. Vai disputar um 4º mandato. Não é, na minha visão, nem o melhor para a democracia brasileira, que fique tão dependente e refém de uma única pessoa dentro de um campo político. É muito importante que haja a capacidade de se arejar a política, abrir espaço para figuras novas, para novos nomes nos seus campos políticos. Eu, quando fui prefeito, tive a oportunidade de abrir o espaço para minha vice-prefeita, à época, ser minha sucessora, nem concorri à reeleição, passei o bastão para ela, foi eleita com a maior votação da história, e fiquei muito feliz por isso, para ajudar a formar uma nova liderança. É muito importante que se saiba fazer isso, né? De processo sucessório, de passar o bastão, de entender que é uma corrida de revezamento, a gente faz o melhor que pode para entregar com algum avanço e respeita a formação de novas lideranças para seguir isso. O presidente Lula parece não compreender isso, né? Não há nada que se gere dentro do seu campo político de novas lideranças capazes de sucedê-lo, porque ele também não colabora para isso. De outro lado do bolsonarismo, o pai escolhe o filho como candidato. Será que é isso exatamente que a gente deseja para o país, né? Será que é uma política onde alguém outorga, né, uma posição pelo seu desejo, pela sua afinidade, pela sua relação consanguínea? Não é isso, né? É sobre o Brasil. Essas posições devem ser conquistadas a partir de uma jornada, de uma trajetória política, enfim. Mas o que nós queremos, né, mostrar para o país é que tem um caminho alternativo, que dá para olhar com a disposição de fazer um enfrentamento duro ao crime, como tem que ser feito, e com visão moderna de gestão, que reduz o tamanho da máquina pública, que reduz custos para não sobrecarregar a população com carga tributária elevada, mas que, de outro lado, tem um olhar inclusivo, né? Que trabalha as políticas sociais para proteger quem mais precisa, que respeita a diversidade, que é includente, não excludente. A gente quer mostrar esse Brasil que pode ser diferente. Então, não é uma tarefa simples, é claro, uma eleição polarizada, difícil, vai ser dura, claro que vai, mas nosso papel é ajudar a criar essas condições para o Brasil superar algo que está colocando brasileiros contra brasileiros.